Vamos ficar de pé, queridos irmãos, fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7 de Lameque. Podemos ficar sentados. Eu creio que disse 70 vezes 7, não disse? 77. É o que o texto diz. Queridos irmãos, enquanto nós aterramos neste lugar da palavra para irmos até ela, para percebermos aquilo que o Senhor tem para nós, a mensagem de hoje chama-se Caim, o primeiro urbanista. Nós temos estado, desde que setembro começou, a enfatizar a ligação que, enquanto cristãos, devemos ter com o quê? Com a cidade. Porquê? Porque acreditamos e acreditamos também quando estudamos em julho o descanso, que, enquanto criaturas, fomos chamadas a ter um relacionamento com o Criador e um relacionamento com a criação à nossa volta. Então, geralmente nós organizamos a nossa vida da igreja do seguinte modo. Os primeiros meses, 4 meses geralmente, nós tentamos que sejam assuntos que tenham a ver sobretudo com a congregação, com a casa. Desculpem, eu disse congregação, com a casa, com a família. Os 4 meses a seguir nós tentamos que tenham a ver com a congregação. Portanto, tenham a ver com a igreja. E nos últimos 4 meses do ano, no geral, nós tentamos que o assunto nos leve até à cidade, até à cultura. Essa é a razão porque temos o fim de semana cheio na Lapa também em outubro. É uma altura onde nós estamos intencionalmente mais virados a pensar que tipo de relacionamento é que nós temos de ter com as pessoas que não estão aqui, com as pessoas que não se reúnem na igreja. Porque temos-nos apercebido que o Evangelho nos chama a servir as pessoas que já estão aqui, que são membros de igreja, que fazem parte da congregação. Mas com a Bíblia aberta, nós apercebemos também que somos chamados a servir as cidades onde estamos. E, nesse sentido, somos chamados a servir a cidade de Lisboa. Por causa disto, durante este tempo, começámos a falar acerca do primeiro lugar que existe na Bíblia. Porque esta série de mensagens tem a ver acerca do relacionamento que nós temos com os lugares que habitamos. Lugares esses que muitas vezes são a nossa casa, muitas vezes podem ser a nossa família, podem ser o nosso trabalho, podem ser as cidades. Então começámos há 15 dias a falar no primeiro lugar que existiu. Qual lugar foi esse? O Jardim do Éden. E porquê é que falámos no Jardim do Éden? Porque nos apercebemos que a palavra nos ensina a que não foi o jardim que se tornou o lugar errado para Adão e Eva, mas foi Adão e Eva que se tornaram as pessoas erradas para o jardim. E porquê é que é importante falar nisto? É importante falar nisto por uma razão, queridos irmãos. Quando nós olhamos para o mal do mundo, quando nós vemos o mal à nossa volta, quando nós olhamos à nossa volta e vemos as coisas a correr mal, nós nunca podemos esquecer que o primeiro mal não começou nos lugares, nos sítios, não começa nos outros. O primeiro mal, o lugar onde ele começa, é dentro de nós. Foi aquilo que aconteceu de errado dentro de Adão e Eva que fez com que eles tivessem de sair do sítio certo, que era o paraíso. Semana passada falámos que, de alguma maneira, todos nós tentamos regressar ao paraíso. Todos nós vivemos vidas que tentamos emparaízar os lugares onde estamos. Seja a família, seja o trabalho, seja a cidade, seja as nossas amizades. Todos nós temos uma expectativa de voltar a um lugar mais perfeito do que aquele lugar onde nós estamos. Claro que nos apercebemos que a palavra nos ajuda a não cair nesse erro de emparaízar lugares
à força. O verbo emparaizar não existe, ele é inventado por Dante na Divina Comédia, mas é uma maneira boa para descrever aquilo que nós ansiamos como seres humanos, que é que os lugares onde nós estamos sejam lugares mais perfeitos. Ora, a semana passada falámos que é uma contradição um cristão estar à espera de encontrar um lugar ou uma situação perfeita. Porque um cristão sabe que foi aquilo que correu mal dentro dele, Adão e Eva, nós como Adão e Eva, foi aquilo que corre mal dentro de nós que nos tira dos lugares perfeitos. Portanto, não faz sentido que nós, enquanto cristãos, vivamos à espera de lugares perfeitos. Até por uma razão. Porque quando nós vivemos a nossa vida à procura de lugares perfeitos, colocamos-nos numa posição central, em que esperamos que os lugares nos sirvam a nós. Quando eu procuro um lugar perfeito na minha vida, seja a família, seja o trabalho, seja o que for, é mais fácil que eu não me predisponha a servir, mas que esteja predisposto a ser servido. Então esta foi um bocadinho aquilo que nós falámos a semana passada. Nós só podemos começar a servir os lugares à nossa volta quando não achamos que os lugares nos têm de servir a nós. E por isso, este é um dos assuntos que nós temos estado a tratar. Antes de prosseguirmos, eu gostaria ainda assim de fazer dois anúncios. Não são bem anúncios, mas é uma coisa que eu quero misturar aqui. Hoje, os irmãos, eu vou chamar a atenção para uma coisa pequena. Não tem a ver com o texto bíblico agora, tem a ver com o nosso placar. Desde que o Grupo de São Domingos de Benfica se juntou à Segunda Igreja Batista de Lisboa, que talvez para muitos possa ser uma prática não reparar no placar. Ora, há ali um placar à entrada, que tem o póster, quem entra, o cartaz da nossa série, mas depois tem o outro lado. Nós começámos a fazer uma coisa que eu gostaria de encorajar os irmãos a fazerem. Ainda hoje o nosso diácono Tiago Ferreira colocou lá as escalas de serviço. Queridos irmãos, nesta igreja cada vez é mais difícil não fazer nada. Porque, como os irmãos notam, há muito trabalho para fazer. E eu gostaria que esse trabalho fosse visível. Porque para que coisas simples aconteçam, como hoje é um excelente exemplo, e não fui eu que fiz isso para ter uma ilustração. Dá uma ilustração excelente. Mas, por exemplo, hoje quando as pessoas chegaram a esta igreja, parte do nosso salão parecia paisagem lunar. Porque caiu mais um pedaço do nosso teto. Fiquem descansados, é aquela zona aí. Portanto, aqueles irmãos que estão aí na segunda fila, a irmã Ela onde está, continua a orar. Provavelmente não vai cair nada em cima, mas no banco à frente, esta não é a melhor maneira de chamar pessoas às nossas igrejas, não é? Olha, há 2 horas, se estivesse aí, morria. Não foi o caso. Mas hoje, quando chegámos cá, uma parte do nosso chão parecia de facto a lua. Se não houvesse diáconos escalados e porteiros que chegam mais cedo, nós não conseguiríamos ter começado a escola dominical a horas com as coisas direitas. Portanto, esta é de facto uma boa ilustração para demonstrar que as coisas mais simples, como nós estamos aqui sentados com alguma paz, só são possíveis porque há pessoas a trabalhar. E eu gostava de desafiar os irmãos a começarem a espreitar para o quadro, para perceberem a quantidade de pessoas que são necessárias estar a trabalhar, chegar a horas antes do tempo e preparar tudo para que o irmão esteja aqui para que se sinta bem. Também por causa disso nós fizemos uma coisa. Tudo aquilo que são papéis que não falam de uma relação de compromisso que nós tínhamos, nós começámos a remover. Para que aqueles papéis que ficam no placar, a pessoa saiba, espera aí, nós temos um compromisso com isto. Claro que, prioritariamente, quando digo isto, falo para os membros de igreja, que já têm um compromisso com a comunidade. Mas que os irmãos comecem a ver o que é que humanamente custa, e que graças a Deus por isso, mas o que é que custa nós estarmos todos juntos. E que os irmãos possam sentir mobilizados a pensar, também quero trabalhar, porque há muito e bom trabalho à nossa espera. Mas por isso, comecem a olhar para o placar. Há lá muitos nomes. Há pessoas que estão escaladas para a portaria, para a música, para a mesa de som. Queridos irmãos, é muito trabalho. E nós precisamos de mais pessoas a juntarem-se a nós. Porque precisamos de servir não só esta comunidade, como servir outras comunidades. Só um segundo aspecto que eu gostava de chamar a atenção, antes de irmos até à palavra. Nós recuperamos um stand de livros. Os irmãos, alguns já terão reparado. Um stand de livros que está lá. E esses livros são livros, alguns até podem ser oferecidos, mas a maior parte são livros que estamos a vender. Não é para fazermos negócio, até porque nós não somos livraria. Mas há alguns livros nós gostaríamos de aconselhar as pessoas a poder adquirir. E há boa literatura no nosso meio evangélico. Esta igreja foi pastoreada há quase 5 décadas por um pastor que era um escritor.
E por isso é para nós um orgulho colocarmos alguns dos livros do pastor João António Marques lá, porque é isso que também faz que nós hoje sejamos uma comunidade que queira escrever. E somos uma comunidade com escritores. Ainda o ano passado a família Richardson editou um livro. E, portanto, nós queremos escrever para poder chegar às pessoas que não estão cá. E por isso há boa literatura lá à venda e eu hoje vou referir alguns desses livros na mensagem. Não quero levar muito o vosso tempo. Mas uma coisa que já ficou evidente quando nós lemos este texto, em Gênesis 4, é que na Bíblia a cidade não começa por ser uma coisa boa. O primeiro verso que nós lemos, onde a palavra cidade aparece, é o verso 17, e a palavra cidade no hebraico diz ir. E no texto que nós lemos, entendemos que a Bíblia não está a surgir propriamente como um prémio, mas está a surgir mais como um castigo. Rapidamente vamos fazer uma revisão da história. Quem é Caim? Caim é filho de Adão e Eva. Caim teve um irmão. Nasceu primeiro Caim, depois nasceu Abel. E os dois, os irmãos podem espreitar na primeira parte do capítulo 4, os dois ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus agradou-se mais do sacrifício de Abel. O sacrifício de Abel era um cordeiro, porque Abel era um pastor, ao passo que o de Caim era do fruto da terra, porque Caim era um agricultor. Independentemente das explicações teológicas que nós possamos dar para tentar perceber porque é que Deus preferiu um sacrifício ao outro, o certo é que a Bíblia nos fala que aquilo no coração de Caim deixou um peso. Caim ficou com ressentimento pelo facto de Deus ter preferido o sacrifício de Abel. E esse ressentimento corroeu por dentro. Queridos irmãos, queridos amigos, quando nós temos um ressentimento, é uma coisa que nos corrói por dentro. Portanto, eu gostaria que nesta história, apesar de Caim ser o mal da fita, que nós nos pudéssemos identificar um bocadinho com Caim. Porque é muito fácil para nós ganharmos ressentimentos na nossa vida que nos corroem por dentro. E este ressentimento de Caim vai corroê-lo por dentro ao ponto de Caim acabar a matar o seu próprio irmão Abel. Como o pastor Joed Sousa, ele pregou para nós no nosso dia de aniversário, o pastor Joed Sousa diz assim: o primeiro bebé do mundo é o primeiro assassino do mundo. Já pensaram nisto? Primeira vez que eu vi, de facto, o primeiro bebé que nasceu no mundo, Caim, porque Adão e Eva não nasceram como bebés, foram criados, não é? Adão do pó da terra, Eva da costela de Adão. O primeiro bebé foi o primeiro homicida. De facto, o livro do Gênesis, queridos irmãos, podemos dizer assim, não é para cardíacos. São histórias que nos fazem sentirmos arrepiados. Ora, Caim, que era o irmão mais velho, de quem nós devíamos esperar cuidado pelo irmão mais novo, acabou a fazer o contrário, matou-o. E Deus então perguntou a Caim: onde é que está Abel, o teu irmão? Ao que Caim responde, em algumas traduções diz assim: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão, ou o guardador do meu irmão? Caim não foi muito inteligente. Porquê? Contra um Deus omnisciente, um Deus que sabe tudo, é óbvio que aquela mentira ia ter o pé demasiado curto. E em menos de nada, Deus confrontou Caim com o seu pecado e deu-lhe um castigo severo. Caim passou a ser maldito, foi amaldiçoado, e teve de continuar a fazer aquilo que o seu pai também, lavrar a terra com esforço, e Caim passa a ser um errante, não tem um sítio para ficar. Ironicamente, é essa errança que o vai levar ao sítio onde nós estamos hoje. E leva um sinal sobre a sua testa. Se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais. É este homem, Caim, um homem amaldiçoado, o primeiro urbanista da história. Quais são as consequências disto para o conceito de cidade na Bíblia? O primeiro contexto da cidade na Bíblia é muito negativo porque começa às mãos de uma pessoa muito má. Em vez das cidades na Bíblia começarem como espaços para a bondade, na Bíblia as cidades aparecem primeiro como um espaço para que os maus possam continuar a ser maus. Reparem bem, é um início muito pouco auspicioso. A primeira cidade na Bíblia é construída para que os maus possam continuar a ser maus. E por isso, reparem, Lameque, um descendente de Caim, como nós lemos no texto, o primeiro polígamo, teve 2 mulheres.
Aliás, é interessante isto, o nosso assunto hoje não é poligamia, mas não deixa de ser revelador que a poligamia tenha começado num contexto que não era de obediência a Deus, como o texto mostra, mas que era de desobediência. E reparem, Lameque faz uma canção, né? Uma espécie de canção. Lameque faz uma canção que nós acabámos de ler aí entre o versículo 17 e 24, no versículo 23 em particular. Eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Reparem, é interessante. A primeira música urbana da história já é uma música de grande violência. Não é? Aqueles que gostam de ouvir rap e gangsta rap, a Bíblia começou primeiro que o gangsta rap. Já estava aqui Lameque a dizer como é que as coisas se faziam. Quem tocasse nele, ele ia arrasar com ele. Isto já começou na Bíblia. A violência na música urbana já está aqui em Gênesis 4. Também é interessante notar outra coisa. Os irmãos, continuem com os vossos olhos no texto que acabámos de ler. Apesar da primeira matriz, apesar do primeiro modelo da cidade ser um modelo violento, a cidade também é o primeiro lugar que na Bíblia registra, de uma maneira mais oficial, vamos dizer assim, cultura e criatividade. Reparem aí. Jabal, descendente de Caim, é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A primeira referência explícita à música é aqui que é feita na Bíblia. Apesar de ser um lugar mau, há cultura num lugar mau. Curiosamente também, Tubal-Caim, outro descendente de Caim, é o primeiro artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que apesar de a cidade começar como o primeiro espaço onde os maus podem continuar a ser maus, ainda assim a cidade tem espaço para a música e para a metalurgia. Ora, a Bíblia está-nos a dizer, com a primeira cidade que aparece, que o talento não é monopólio da bondade. As pessoas podem ser más, mas podem ser o quê? Talentosas. Não são talentosas apenas as pessoas que são boas. Às vezes é isso que nos tira a paciência, não é? Pessoas que são tão talentosas e que não são boas. Mas isto já o livro do Gênesis nos estava a mostrar. Quero citar uma frase, e ela está nos nossos boletins. Os irmãos podem ler aí no versículo 3. Os irmãos já me ouviram falar nele este ano na Conferência Bíblica. Pela segunda vez, Conferência Bíblica lá em Água de Madeiros, esteve o pastor Luís Saião. O pastor Luís Saião é pastor de uma igreja brasileira, chama-se Igreja Batista Nações Unidas. É Nações Unidas. Se os irmãos quiserem ver mensagens, estão no YouTube, fazem o mesmo que nós fazemos, e então podem ouvir as mensagens do pastor Luís Saião. E o pastor Luís Saião escreve neste livro, este livro nós hoje não temos, mas chama-se Agora sim, Teologia na Prática do Começo ao Fim. E são vários textos, não é um assunto, são vários textos que o pastor Luís Saião foi escrevendo para a internet e para revistas que estão coligidos, colecionados neste livro. A determinada altura, ele fala sobre as cidades. E vou passar a citar o pastor Luís Saião com frases que estão aí no nosso boletim. Ele diz assim: Caim, o que é que está Caim a fazer? Está a ampliar a ruptura com Deus, com o próximo e com a terra. Tal como nós já vimos, quando falámos no equilíbrio que havia no Gênesis entre Criador, criaturas e criação. Sempre que nós cometemos um erro, há consequências do nosso erro na nossa relação com o Criador, na nossa relação com as criaturas, e dentro das criaturas a nossa relação connosco próprios, e na nossa relação com a criação. Então o que é que isto significa? Significa que Caim, que se afasta de Deus, faz com que a cidade seja marcada por uma distância cada vez maior de Deus. A cidade surge como a marca maior da arrogância humana contra Deus. É este o contexto em que as cidades estão a aparecer. Agora reparem, queridos irmãos, a coisa não vai ficar por aqui. A coisa vai piorar um bocadinho. Folhem as vossas Bíblias, por favor. Logo a seguir vem a história de Noé. Passem à frente a história de Noé, capítulo 6, 7, 8, 9, 10. Temos estado a encorajar os irmãos, venham às quintas-feiras. Éramos um bocadinho menos do que na outra, mas éramos 26 pessoas na última quinta-feira. Mesmo assim foi bom. E nas quintas-feiras estamos a fazer um ponto de situação para a leitura da Bíblia num ano. Então falámos um pouco disto há pouco tempo. Ora, uma das coisas que eu quero chamar aos irmãos a vossa atenção é isto.
Capítulo 11. Coloquem os vossos olhos no capítulo 11 do livro do Gênesis. Estamos a falar de cidades. Vai prosseguir a arrogância do Gênesis 4 para o Gênesis 11. Como é que o pastor Luís Saião diz isto? Diz assim: a situação da cidade piora ainda mais. Em Gênesis 11, os homens querem construir uma torre que pudesse invadir o céu. No mesmo espírito de Caim, eles agora aprofundam a arrogância humana dizendo: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. É o que diz Gênesis 11, 4. A gramática hebraica permite que a expressão cidade com uma torre seja traduzida por cidade que cresce para o alto. Como os antigos achavam que o céu estava a cerca de 2 km da terra, a ideia era invadir o céu. O que é que a Torre Babel quer? A Torre Babel quer, no fundo, chegar à casa de Deus e tirar Deus da casa dele. Portanto, quando os homens têm aquela ideia de construir uma grande torre, não é apenas um projeto arquitetónico. É uma ideia de chegar ao lugar que pertence a Deus e dar um pontapé a Deus e ficarem lá os homens. E o nome dos homens substituir o nome de Deus no céu. É um roubo da casa. Reparem o que isto quer dizer. A primeira cidade das cidades na Bíblia quer atingir esse grande estatuto de cidade por conta de querer atingir o mesmo estatuto de Deus. Vou sublinhar esta ideia. A primeira cidade na Bíblia quer ser uma grande cidade, quer ter um estatuto de uma grande cidade, por conta de ter o mesmo estatuto de Deus. Babel é este símbolo. E é aqui, todos nós podemos lembrar, Deus toma uma iniciativa curiosíssima. Deus pensa assim: estou a parafrasear. Deus pensa: vocês querem fazer uma cidade que me tire do meu lugar? Então eu vou distribuir línguas. Então os operários de Babel, de um momento para o outro, sobrenaturalmente, começam a falar línguas diferentes uns dos outros. De uma maneira tal que não se conseguem entender e a obra, como o texto nos diz, acaba por ser abandonada. Reparem, isto é muito interessante e eu quero sublinhar isto. É importante que os irmãos sublinhem isso no vosso entendimento. Deus usa os propósitos maus dos homens para os corrigir através da sua boa iniciativa. Vou voltar a repetir esta frase. Deus usa os maus propósitos que os homens têm para trazer a sua boa iniciativa. Porquê é que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Porque isto é importante no assunto da cidade, mas não só. Quando Deus renova alguma coisa na Bíblia, Ele pega no pior que os homens estão a fazer, como quem diz: tu julgas que vais me dar a volta, então eu vou jogar no teu campo. E no teu campo eu vou dar a volta ao resultado. É isto que Deus passa a vida a fazer. E Ele faz isto em relação à cidade. Vocês querem construir uma cidade no alto? Então, ok. Eu vou dar novas línguas aos vossos operários. Eu vou usar as vossas más vontades para trazer um bom proveito. A obra acaba em Babel e as línguas humanas ainda hoje nos dizem uma coisa. Quando nós acreditamos na Bíblia e quando nós vamos para o estrangeiro, ou quando nós ouvimos alguém que tem outra língua, nós devemos lembrar de uma coisa. Quando os homens querem fazer iguais a Deus, acabam ainda mais diferentes uns dos outros. Quando os homens querem fazer iguais a Deus, eles acabam ainda mais diferentes uns dos outros. Essa é uma das lições que a Torre Babel nos está a dar. Tu queres ser do tamanho de Deus? Tu queres ser do estatuto de Deus? Então fica sabendo, tu vais ficar ainda mais diferente das criaturas à tua volta. E, portanto, ainda hoje, quando nós ouvimos línguas diferentes, nós apercebemos que esse é um preço que pagamos pela nossa vaidade. Só uma parte. É importante nós percebermos que depois aquilo que vai acontecer em Atos 2, não é o nosso propósito hoje, mas aquilo que acontece em Atos 2, lembram-se, com o derramamento do Espírito Santo, em que eles falam línguas, é uma espécie de reposição do que tinha acontecido de errado na Torre Babel. Na Torre Babel, as línguas são um sinal de dispersão. Em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, as línguas são um sinal de convergência, de união. É preciso nós compreendermos o que a Bíblia nos está a querer dizer. Agora, em relação à cidade. Uma cidade, vejam bem, que podia ser uma oportunidade para as pessoas estarem mais próximas umas das outras. Uma cidade como Babel, que
podia ser um sinal das pessoas estarem mais próximas umas das outras, torna-se o rastilho para elas se alienarem umas das outras. No livro do Gênesis, a cidade nunca vai recuperar deste golpe. Aliás, se os irmãos pensarem em algumas cidades do livro do Gênesis, vão pensar que elas até depois ainda ficaram piores ainda do que Babel. Que 2 cidades é que se conseguem lembrar que ficaram piores ainda do que Babel? Sodoma e Gomorra. No livro do Gênesis, as cidades estão a correr muito mal. Graças a Deus, há mais de 65 livros na Bíblia, onde Deus começa a dar a volta à cidade. As cidades não ficam para sempre na Bíblia como um símbolo do que corre mal. Durante o Velho Testamento, Deus vai começar a fazer uma coisa engraçada. Deus vai começar a reabilitar a cidade. A cidade que nasceu como um espaço para que os maus continuassem a ser maus, Deus vai começar a reciclar a cidade. Deus vai começar a transformar a cidade. As cidades, reparem, que naquela altura, estamos a falar de um tempo onde era normal a pessoa viver descansada num sítio e vir um exército qualquer ou um povo qualquer e atacar. As cidades, à medida que se vão desenvolvendo no Velho Testamento, elas são símbolos de, não só da cultura, que nós já vimos, não só dos saberes, da ciência, que nós já vimos, mas elas são símbolos importantes de segurança. Os muros. Estar dentro de uma cidade morada naquela época era uma segurança que estar fora dos muros não dava. Ora, à medida que a cidade vai ganhando cada vez mais prestígio entre os homens, elas dão a civilização e segurança que os lugares mais rurais não conseguiam dar. Esta regeneração no conceito da cidade, que Deus vai começar a fazer, é impressionante, sobretudo por um aspecto. Deus vai começar a tornar as cidades de sítios maus em sítios bons. E o modo como Deus vai usar para tornar as cidades de sítios maus para sítios bons é nos momentos mais difíceis da vida do seu povo. E agora vou falar em 2 momentos que nós vamos deixar para a semana, mas quero referi-los já. 2 momentos que nós vamos chamar o momento de Jerusalém e vamos chamar o momento de Babilónia, que de alguma maneira exemplificam o facto de Deus estar a tornar a cidade que antes era má, agora num sítio que pode ser bom. Agora, quer num primeiro momento Jerusalém e quer no segundo momento Babilónia, que para a semana vamos até lá, há um aspecto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Quer o momento de Jerusalém é vivido num período de sofrimento do povo de Israel. O momento de Babilónia, por razões óbvias, também é vivido num momento de sofrimento do povo de Israel. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sempre que Deus muda substancialmente alguma coisa, Ele muda em momentos onde a nossa fragilidade é óbvia. Sempre que Deus torna uma coisa má em coisa boa, é preciso que haja uma fragilidade dessa coisa que está a ser transformada. Deixa-me explicar isto. No primeiro momento, que nós vamos explorar melhor na próxima semana, o momento Jerusalém, nós vemos Israel a chegar à Terra Prometida. Se Israel está a chegar à Terra Prometida, de onde é que vinha? Isto é fácil, passámos 6 meses a falar sobre isto. De onde é que Israel vinha quando chega à Terra Prometida? Foi uma grande viagem, 40 anos, mas vinha do Egito. Então, reparem, vinha de... O que é que estavam lá a fazer no Egito? O turismo rural? Tinham vindo de um cativeiro. Reparem, quando os judeus estão no cativeiro, o Egito prolonga, a experiência dos judeus no Egito prolonga a má reputação da cidade. Porque uma das coisas que os judeus estavam a fazer pelos egípcios era a trabalhar para que o esplendor do Egito fosse maior. Portanto, quando nós estamos a falar no cativeiro dos judeus no Egito, a cidade está a esmagar os judeus para que eles trabalhem sem condições para que o Egito mostre a sua glória e a sua reputação e o seu poder. Ora, reparem uma coisa. Se estes judeus estão a sair do Egito, eles vão construir novas cidades. Cidades que nós sabemos que, em muito caso, estavam já nas mãos dos cananeus. Vão expulsar os povos que estavam na Terra Prometida e vão reedificar novas cidades. Uma dessas cidades é Jerusalém. À medida que os judeus reedificam Jerusalém, eles já não constroem uma cidade para provar que aquele povo tem poder, à semelhança das cidades de Caim, à semelhança da cidade do Egito.
Jerusalém já não é uma cidade construída para mostrar poder, já não é uma cidade construída para mostrar nós pela força conseguimos, mas Jerusalém começa a ser uma cidade construída para acolher as vítimas do poder, para acolher as vítimas da violência. Reparem, Deus está a transformar aquilo que uma cidade é, fazendo que o seu povo construa novas cidades bem diferentes das cidades que eram ocupadas, inclusive pelas pessoas que os tratavam mal aos judeus. Portanto, quando Jerusalém é construída nos antípodas, quando é reedificada, porque ela já existia, mas ela é construída no contrário das cidades que até à altura eram as cidades poderosas. Tim Keller explica assim no livro City Church. E este livro está à venda aí, é caro. Acho que são 40 euros. Mas se não souberem o que é de fazer a 40 euros, comprem esse livro. Está ali, há 2 exemplares. E nesse livro City Church, já não sei qual é a tradução em português, porque ele está aí traduzido. Estou a ler no original o título. Tim Keller explica assim: ao contrário de Babel, estabelecida para que tornemos célebre o nosso nome, Jerusalém torna-se a cidade que é o lugar habitado pela presença de Deus. Reparem, Babel era para expulsar Deus de sua casa e dizer, nós chegamos aqui. Jerusalém é o contrário. É uma cidade que começa a ser construída para que Deus esteja lá. Jerusalém já não é apenas mais um exemplo de como as cidades podem ser lugares de excepcional desumanização, mas Jerusalém passa a ser o exemplo de como a cidade pode ser o lugar da melhor humanização possível. Jerusalém já não é uma cidade palco para a violência gratuita, como as cidades dos descendentes de Caim. Jerusalém passa a ser uma cidade para salvar as pessoas da violência. Queridos irmãos, por isso é que nós lemos os Salmos e os salmistas suspiram por Jerusalém. Sobretudo quando estão no cativeiro, as pessoas suspiram por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade que corre bem quando eles estão nas cidades que correm mal. Por isso é que nós ainda hoje, tantas vezes falo neste exemplo, quando cantamos Sião é nossa santa e gloriosa cidade, nós estamos a pegar na linguagem da Bíblia para falar naquilo para o qual nós fomos construídos, que é a cidade eterna, a nova Sião. Temos terminado sempre neste texto, é neste texto que eu quero voltar a terminar. Os irmãos já sabem de cor? Não é os versos todos, mas já sabem de cor a passagem? Alguém consegue dizer? Já a lemos 2 vezes e vamos continuar a lê-la no final de cada mensagem. Qual é? Apocalipse quê? 22. É fácil porquê? Porquê é que é fácil dizer Apocalipse 22? São só perguntas de grande cultura nesta manhã. Porquê é que é fácil dizer Apocalipse 22? É o último capítulo da Bíblia, queridos irmãos. Nós temos estado a terminar neste texto para dizer uma coisa uns aos outros. Para que é que nós fomos criados? Para que é que nós nos convertemos? Para que é que nós estamos aqui? Para que é que nós estamos na Lapa? Para que é que estamos em Lisboa? Para que é que estamos nas nossas famílias? Para que é que nós estamos nos nossos trabalhos? Para levar a realidade de Apocalipse 22 à realidade de agora. Vamos voltar a ler Apocalipse 22, verso 1 até ao verso 5. Vamos ler vez após vez. Então mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Enquanto peço aos músicos para se prepararem para entoarmos o último cântico, quero voltar apenas a falar em Caim para um ponto final. Se Caim é o primeiro urbanista, Caim é o primeiro sinal de como a cidade corre mal. Mas nós lemos Apocalipse 22, o texto que acabámos de ler agora, e compreendemos como Jesus é aquele que urbaniza, como Caim não conseguiu. Jesus é o verdadeiro urbanista.
Porquê? Repetindo uma frase que tenho dito todos os domingos, desde que setembro começou. Porque Jesus é o Criador que se fez criatura para que nós sejamos nova criação. Vamos repetir? Jesus é o Criador que se fez criatura para que nós sejamos nova criação. Isso significa que Jesus vai conseguir aquilo que nós nunca conseguimos, porque nunca nenhum de nós conseguiu um atalho para o Jardim do Éden de volta. Jesus consegue, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, que nós tenhamos a vida no modo como Deus planeou para nós. Uma relação com o Criador, uma relação com as criaturas e uma relação com a criação à nossa volta. Jesus constrói bem as cidades que Caim não conseguiu. Jesus constrói bem o nosso relacionamento com Deus que nós não conseguimos. Jesus constrói bem o nosso relacionamento com as outras pessoas que nós não conseguimos. Jesus constrói bem até o nosso relacionamento connosco próprio que nós não conseguimos. E Jesus consegue construir o relacionamento com a nossa cidade, com a criação. Durante este tempo, a nossa oração é que o Senhor Jesus esteja a urbanizar a nossa vida, que o Senhor Jesus esteja a edificar a nossa casa, que o Senhor Jesus esteja a fazer da nossa casa uma cidade que trabalha a favor da cidade onde nós estamos. Que o Senhor nos ajude.